Olá, amigo. Quem vos fala é Marcondes, do Ministério Casa de Deus. Como você conhece, nosso ministério é voltado à oração e ao ensino da palavra. Hoje, nessa pregação, nós vamos dar continuidade a o mesmo assunto que a gente tinha falado sobre uma denominação religiosa afirmar que Jesus não é Deus. E eles, para fazer essa afirmação, eles adulteram na Bíblia, adicionam a palavra e tiram palavras. Eles são originalmente de um pensamento de um bispo católico chamado Ário, que também fez a mesma coisa em tirar a divindade de Jesus como ser divino. E hoje nossa reflexão vai dar no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 8 ao 9. Mas se você estiver gostando dos nossos vídeos, inscreva no canal, dê um gostei, compartilhe e nos ajude a evangelizar. E oremos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, o Senhor tem sido misericordioso comigo, meus ouvintes e telespectadores. Que essa palavra, Senhor, que vá aos quatro cantos da terra, que teu Santo Espírito possa levar a todos que crê, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É o que eu te peço e agradeço em Jesus. Amém. No Evangelho de João 14, 8 diz assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não tendes conhecido. Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Essa passagem bíblica, ela não diz especificamente que Jesus é Deus, mas ela descreve os pensamentos, a natureza e a ação de Jesus. E muitos dos que se diz não acreditar que Jesus é Deus, ou fazer uma hierarquia da qual Jesus é um Deus maior e um Deus menor, eles não conseguem responder essas palavras. O que é que Jesus está dizendo aqui? Felipe, quem me vê, vê a Deus. Não na questão física. Obviamente que naquele momento Jesus estava na forma de humano e não se parecia nada com Deus glorificado. Mas quem via Jesus na questão do caráter também via Deus, porque o caráter de Jesus é o mesmo de Deus. Quem conhecia os pensamentos de Jesus também conhecia o caráter, os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Jesus é o mesmo pensamento de Deus. E quem conhecia as ações de Jesus, que eram os discípulos, conhecia as ações de Deus, porque são as mesmas, porque as ações é fruto do caráter e do pensamento. Em outras palavras, se Deus estivesse no lugar de Jesus, Deus faria a mesma coisa que Jesus tinha feito no seu ministério terreno, porque os pensamentos e o caráter eram o mesmo. E aí Jesus revelou um ensinamento que poucas igrejas e poucos irmãos eles são atentos ao ensinamento da unidade. Entre Deus e Jesus existe uma unidade perfeita. Infelizmente, nós, seres humanos, não conseguimos atingir essa unidade, porque devido à presença do pecado. Se você pegar duas pessoas e perguntar o mesmo assunto, você vai ver que tem duas ou três respostas diferentes. Cada um pensa do seu jeito, cada um fala da sua forma, pela presença do pecado. E óbvio que o pecado traz para uns a ignorância, outros têm uma certa compreensão melhor, e por isso há um desequilíbrio em pensamento. Já na questão de Jesus e Deus, não há isso, a unidade plena, divina e perfeita. Da mesma visão que Deus vê os acontecimentos mundanos, vê os seus desfechos, Jesus também vê. As mesmas ações que Deus tem em relação a uma coisa, Jesus também tem. Então isso aqui é uma prova real que Jesus está dizendo que ele tem a mesma natureza de Deus. Ele falou, quem me vê, vê a Deus. Porque tem muitas pessoas que têm pensamentos totalmente fora do contexto bíblico sobre Deus. Por quê? Eles tentam conhecer a Deus sem a ajuda de Jesus. Eles querem pular essa etapa tão importante. Eles ficam lendo a Bíblia, vêm ouvindo passagens e querem entender a Deus.
essa pessoa nunca vai entender o verdadeiro Deus sem a ajuda de Jesus. Porque Jesus realmente veio para isso, para conduzir o homem ao próprio Deus. Ele não é a verdade, o caminho e a vida. Então Jesus conduz. Agora, quem olha para Jesus, entende Jesus no seu ministério terreno, como homem, como Deus, ele vai reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Porque Jesus mostra ao ser humano quem é Deus. Então você não vai ter uma ideia perturbada e distorcida de Deus. Já vi várias pessoas falar coisas absurdas, que Deus é aquilo, que Deus é isso, total ignorância. Mas se uma pessoa olhar para Jesus, você irá entender a Deus. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus é amor. Mas tem momento que Jesus usou de justiça. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus dava valor ao perdão, à misericórdia, à justiça e ao juízo, mas não descartava os outros mandamentos. A mesma coisa é Deus. Deus também preza por esse princípio. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus não se sentia bem com a injustiça que os políticos, os senhores da terra fazia com as pessoas. A mesma coisa é Jesus, a mesma coisa é Deus fazendo isso. Então, toda vez que eu olho para Jesus, eu entendo Deus, porque Jesus tem o mesmo caráter de Deus, o mesmo pensamento, a mesma natureza. E por isso, nós podemos afirmar sem medo que Jesus também é Deus, porque ele tem o mesmo caráter de Deus. Então, esse verso aqui, essa passagem em João 14, 8, que muitas pessoas que seguem essa linha, esse raciocínio do arianismo, aonde só há um Deus, que Jesus não é Deus, eles não conseguem explicar. Até porque na Bíblia grega, essa passagem chama Jesus de Kyrios, Senhor. E quando você usa a palavra Senhor, você se refere à divindade, a Senhor, dominador, supremo e absoluto. Então, toda vez que eu olho para Jesus, eu entendo Deus. Agora, no momento que eu olhar para Deus sem o auxílio de Jesus, eu nunca vou entender Ele. Então, essa é a reflexão. Essa é mais uma explicação na Bíblia que mostra que Jesus é o verdadeiro Deus que tem natureza divina. Então, oremos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda as tuas mãos sobre meus ouvintes e telespectadores, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa convencer o homem do pecado e do juízo. E aquelas pessoas que querem te entender, Senhor, que olhem para Jesus, que procurem entender quem é Jesus, a sua obra, a sua missão, seus pensamentos, sua natureza. Que só assim entenderão o verdadeiro Deus. Porque se for ao contrário, vão olhar para ti, Senhor, e não entenderão a grandeza da tua natureza, do teu pensamento, do teu caráter, Senhor. Porque é impossível para um homem pecador, um homem caído em pecado, entender quem é um Deus santo. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, enviou o Senhor Jesus para nos revelar aquilo que estava oculto na eternidade. Abençoa a todos, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.